E aí, galerinha, estamos de volta para responder a questão de velocidade média. Vamos lá. Uma viagem de trem entre Belo Horizonte e Vitória normalmente é realizada com velocidade média de 80 km por hora e tem duração de 6 horas. Então, aí está dizendo que a velocidade média de 80 km por hora faz com que essa viagem dure exatamente 6 horas. Lembrando, se a gente aumenta a velocidade média, o tempo diminui e vice-versa, pois são grandezas inversamente proporcionais. Entre suas respectivas estações ferroviárias. Um passageiro fez esta viagem de trem e relatou que, após 4 horas do início da viagem, devido à manutenção da via, o trem ficou parado por 1 hora. Depois disso, a via foi liberada e o trem seguiu sua viagem, mas devido ao tráfego intenso na entrada da cidade de Vitória até a estação ferroviária, o passageiro demorou mais 2 horas e 30 minutos. Então, ó, ele quer saber qual vai ser a velocidade média do trem na viagem relatada pelo passageiro. Vamos lá. Nós sabemos que velocidade média sempre vai ser o quê? A distância percorrida pelo intervalo de tempo. Para a gente descobrir a velocidade média, eu preciso só calcular aqui, ó, a distância percorrida entre Vitória e Belo Horizonte. Pessoal, ele não deu essa distância de forma explícita, porém ele deu indiretamente aqui, ó. Ele disse que a velocidade média de 80 km por hora, ele vai demorar 6 horas para chegar de uma cidade até outra. Então pense comigo, se eu estou com a velocidade de 80 km por hora, quer dizer que a cada 1 hora eu ando quantos quilômetros? 80. Em 2 horas, 160. Em 3 horas, 240 e tal assim por diante. Então, ó, ele faz normalmente essa viagem em 6 horas, com a velocidade média de 80 km a cada hora. Então, em 6 horas ele vai andar qual distância? Ó, vai andar 480 km. Então, essa que vai ser a distância entre as duas cidades. Então, ó, a gente vem aqui e coloca que a distância percorrida entre as cidades foi de 480 quilômetros. Aí, ó, dividido pelo intervalo de tempo. Pessoal, o intervalo de tempo é o tempo que ele leva para fazer essa viagem, nesse trecho que ele está falando. Ele vai passar 4 horas no início da viagem. Aí, depois de 4 horas, o trem vai ficar parado 1 hora. Então, a viagem já está durando 5 horas. E depois, quando o trem começa a se locomover aí, ele vai levar mais 2 horas e 30 minutos. Galera, então o tempo total que ele está gastando vai ser de quanto? Ó, 5 horas, com mais 2 horas e 30 minutos, vão ser 7 horas e 30 minutos, tá bom? Então esse vai ser o tempo. Na hora de calcular a velocidade média, ó, nós vamos lembrar que aqui nas unidades está em quilômetro por hora. Então nós temos que deixar todo o tempo em hora. Então aqui ó, vai ficar 480 quilômetros dividido pelo tempo. São 7 horas e 30 minutos, ou seja, 7,5 horas. Galera, então a velocidade média aqui ó, vai ficar 480 dividido por 0,5. Quando a gente fizer essa continha, ó, 480 dividido por 7,5, nós sabemos que aqui eu tenho uma casa decimal após a vírgula, aqui eu não tenho nenhuma. Então nós vamos ter que igualar. Coloca aqui a vírgula e o zero. Então essa nossa divisão vai ser a divisão de 4.800 dividido por 75. Pessoal, quando a gente fizer essa divisão aí, vai dar exatamente igual a 64 quilômetros por hora. Então, essa que vai ser a velocidade média desse percurso que o passageiro fez com todas essas paradas. Lembrem, sempre que, quando eu for calcular a velocidade média, falou de parada, essa parada vai contabilizar para o nosso cálculo da velocidade média. Então, a resposta da questão, ó, letra B. Tranquilo, galerinha? Espero que vocês tenham entendido a resolução dessa nossa questão. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até logo!